Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. É sexta-feira, dia 26 de novembro de 2021. O mês está chegando ao fim. A gente finaliza essa semana aqui com mais uma edição do seu Rede Verdade ao vivo, dentro da programação da sua TV Arapuã. E quem está comigo hoje aqui é o deputado estadual Cabo Gilberto, ele que é líder da oposição lá na Assembleia Legislativa. Estava debatendo e vinha debatendo assim sua pré-candidatura a deputado federal, mas o cenário aí apresentou aí alguma alteração e ele está colocando o nome dele para disputar o governo do estado. Vai ver se confirma isso aqui conosco ou não na entrevista de hoje. Mas antes, vamos para Brasília, capital federal, com Napoleão de Castro, fechando a semana, trazendo aí o balanço das principais notícias lá de Brasília. Napoleão, querido, muito boa tarde. Olá, Luiz. A gente volta de Brasília nesta sexta-feira, fechando a nossa semana de cobertura aqui direto da capital federal, com exclusividade a equipe Arapuã, falando do Salão Negro do Congresso, nesse início de tarde de sexta-feira, para levar as informações. Ontem, Luiz, tivemos por parte da Câmara a aprovação do texto base da medida provisória que cria o chamado Auxílio Brasil. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o texto base da medida provisória que cria o programa Auxílio Brasil e o programa Alimenta Brasil. O primeiro substitui o programa Bolsa Família, criado em 2003. E o segundo ficará no lugar do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que compra alimentos da agricultura familiar. A medida provisória foi aprovada na forma do substitutivo do autor da proposta, que modificou vários pontos da proposta do Poder Executivo, a partir de 461 emendas que foram apresentadas pelos parlamentares no plenário Ulisses Guimarães. O governo tem pressa na aprovação dessa proposta porque ela está como medida provisória e desta forma valeria apenas por 120 dias. Mas o governo, inclusive, já começou o pagamento do Auxílio Brasil, precisa transformar isso em lei. E um outro tema importante, num momento como esse de dificuldade econômica da sociedade, foi a criação, Luiz, do chamado Vale Gás. Lei que foi aprovada na Câmara, também no Senado e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Para o Rede Verdade, eu fui conversar com o autor da proposta, o deputado Carlos Zaratini. Ele deu detalhes da proposta que criou e falou até do momento de dificuldade que o país vive em relação ao preço dos combustíveis. Essa política de preços aí da Petrobras e do governo é um desastre para o Brasil. Aumentou o preço do gás, do botijão de gás, aumentou o preço da gasolina, o preço do óleo diesel. E nós temos que atender as famílias que mais precisam, garantindo o subsídio para o gás de cozinha. Então, nós conseguimos aprovar, vai beneficiar em torno de 20 a 24 milhões de famílias no Brasil, todas que têm renda per capita inferior a meio salário mínimo, ou que tem algum membro da família que receba o BPC, Benefício de Prestação Continuada, do INSS. Então, o projeto foi sancionado pelo presidente e agora a luta é para a gente colocar no orçamento do ano que vem os recursos para garantir que chegue lá na ponta, chegue lá na família que precisa. Deputado Carlos Zaratini, que é autor da proposta que criou o Vale Gás. São as informações desta sexta-feira de notícias do Congresso Nacional em Brasília. Napoleão de Castro para o Rede Verdade. Ok, Napoleão, muito obrigado. Só para fazer um registro dessa matéria que você trouxe aí, a Câmara aprovou de fato ontem, por unanimidade ali, a transformação ali do Bolsa Família no Auxílio Brasil, com ampliação ali dos valores e da formatação dos benefícios. O curioso, para não dizer o lamentável, é que 8 dos 12 deputados federais da Paraíba sequer compareceram ou se dignaram a votar na matéria, a registrar historicamente sua participação em relação a isso. Apenas 4 deputados estiveram lá em Brasília votando a favor dessa matéria. Por ordem alfabética, o deputado Aguinaldo Ribeiro, o deputado Efraim Filho, o deputado Frei Anastácio e o deputado Hugo Mota. Os outros 8 ou consideraram que a matéria já ia passar de todo jeito, consensual, mas não se dignaram a colocar. Por isso que
o povo fica falando da classe política que chega numa quinta-feira e não vai ali cumprir o mínimo, o básico, né, da sua obrigação de estar em Brasília e votar. Aí, sextou, né, chega na quinta-feira, todo mundo já pega seu aviãozinho de volta. Deputado Cabo Gilberto, você estava querendo ir para a Câmara Federal para fazer isso? Boa tarde, seja bem-vindo ao Rei de Verdade. Boa tarde, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço, Sistema Arapuã de Comunicação, obrigado pelo convite, Luiz Torres. Isso aí que o senhor falou, o senhor está 100% correto. Agora, a população vota nas mesmas pessoas, aí fica difícil. Se as pessoas estão mostrando o que são e a população vota nos mesmos, de quem é a culpa? Então temos que fazer uma análise, é por isso que eu peço ao senhor cidadão que tenha cuidado na hora das eleições. O senhor está garantindo o direito de um cidadão lhe representar, seja na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, no governo, no Senado ou nas prefeituras. A responsabilidade é inteira da população. Por isso que eu faço um apelo sempre que eu tenho oportunidade, Luiz, para que o povo entenda, se interesse pela política, porque a política é que resolve todos os problemas da sociedade civil organizada. Pois bem, você já teve aqui algumas vezes, você tem dado entrevistas falando na sua vontade de ir lá para Brasília, né, para a Câmara Federal, mas de repente tem uma alteração, uma movimentação aí no cenário, e você dá uma tweetada dessa que eu quero colocar na tela aí para o nosso telespectador acompanhar, esse seu registro agora mais recente, anunciando que está pronto, né, para fazer aí a disputa pelo governo do Estado. Eu não sei se nossa produção tem aí como colocar na tela cheia, né, o Twitter do deputado Cabo Gilberto, está aí na tela. A Paraíba precisa de um governador conservador, patriota. Em 2022 teremos a chance de mudar o nosso Estado. Só depende do povo. Estou à disposição para essa missão como pré-candidato ao governo do Estado da Paraíba. Deputado Cabo Gilberto, por que esse anúncio? Por que essa alteração de rumo aí? O final, Deus, pátria e família. Por quê? Para provar que os conservadores terão uma opção em 2022. Quando eu fui pedir votos para estadual em 2018, toda a população perguntava quem é o candidato a governador, quem é o candidato a senador. Então, a oposição não se resume apenas a um partido. São vários, naquela última reunião que participamos. E os conservadores terão um candidato e o nosso nome está à disposição. Já estou falando com várias lideranças para unificar esse apoio em torno do nosso nome, para que possamos, Luiz, de fato desenvolver a Paraíba. Chega de arroz salarial e servidores públicos, de taxas de impostos que jamais vimos, onde o atual governador cobra taxa até energia solar, quem já se viu isso. A saúde pública nem se fala, por conta da Calvário está um caos, e se provou agora na pandemia. Na educação pública temos uma dificuldade enorme com a maior quarentena escolar do nosso país. Essa geração está perdida. Então a população precisa de um candidato conservador, que atraia investimentos, que dê atenção ao pequeno, médio e grande empresário, para que ele possa ser parceiro, não inimigo da gestão. É isso que defendemos e é isso que vamos fazer se assumirmos a cadeira de governador no Palácio da Redenção. Agora, deputado, o senhor está colocando seu nome à disposição para essa disputa porque faltaram nomes que vocês já discutiram e procuraram e eles não quiseram, como, por exemplo, o nome do ex-prefeito Romero Rodrigues, a quem o presidente Jair Bolsonaro disse que é até apaixonado, mas Romero Rodrigues aí pulou do barco. O nome da senadora Daniela Ribeiro, que também não quis ir para a disputa. O nome do senador veneziano, que também já faz uma oposição a Bolsonaro, vocês não procuraram, mas faltou nome na oposição e vocês agora recorreram ao deputado Cabo Gilberto, ou não? Na verdade, vocês querem montar uma chapa ultraconservadora, ultradireita e de apoio a Jair Bolsonaro. E aí, se não for com os nomes das lideranças que fazem a defesa do projeto aqui, vocês não teriam como encontrar fora desse grupo. Faremos uma chapa conservadora nata. O senhor resumiu muito bem na segunda parte da sua fala. Isso favorece a democracia. São vários partidos de oposição, cada um pensa de uma forma e nós pensamos desta forma. A Paraíba precisa de um governador conservador, que defenda os valores cristãos, defenda a nossa pátria, defenda a nossa economia. Não que observe, eu bato muito nessa tecla, porque o governo, Luiz, ele não tem como oferecer empregos só através de concurso público. Então temos que ter os empresários como parceiros. Eu bato muito nessa tecla
Porque o maior problema da sociedade hoje é a falta de emprego. E como seria essa chapa, deputado? Seria o deputado Cabo Gilberto Silva, um de Campina Grande ou do Sertão como vice, e um senador de acordo com as nossas expectativas, que façam a junção de forças e fique competitiva a chapa. O nosso nome está à disposição, estamos analisando todos os cenários para que a Paraíba tenha uma opção e favoreça a democracia, porque iremos observar o que realmente o povo quer a partir do próximo ano. Isso está sendo encaminhado para Brasília, essas informações, essa lista com esses nomes? Claro. Para avaliação de quem, inicialmente? Do próprio presidente? Vamos primeiro fazer o dever de casa, unir forças aqui na Paraíba, ter um nome que agregue todos os conservadores, todos que defendem o presidente da República, para aí sim lançarmos ao presidente da República e saber da sua opinião, se ele dá o aval ou não. Agora, lhe pergunto, onde é que entra o nome do ministro Marcelo Queiroga nessa discussão aí? Você está tirando o ministro Marcelo Queiroga desse debate, ou ainda há a possibilidade do ministro Marcelo Queiroga da Saúde, cardiologista, paraibano, ser candidato ou ao Senado ou ao governo pela ala mais bolsonarista aqui no Estado? Temos três opções, o candidato a governador, o vice e o candidato a senador. Agora, o ministro nunca falou comigo com relação à política partidária. Ele ainda não teve essa conversa. Mas, sem sobra de dúvida, vem para somar e nós iremos conversar com todas as lideranças que defendem o presidente Bolsonaro. Pastor Sérgio Queiroz, que já fez parte, já integrou o governo Jair Bolsonaro, lá na Secretaria da Presidência, inclusive, é o nome dentro desse processo? Também é outro nome que estamos conversando. Tem militares, tem médicos, tem empresários. São muitos nomes, Luiz. Pode ter certeza absoluta que os conservadores terão candidato o ano que vem. Isso aí eu afirmo de forma veemente. Não iremos abrir mão de uma chapa conservadora. É isso que eu defendo desde o início lá atrás, o senhor sabe disso. Independentemente da movimentação que outros setores da oposição terão aqui na Paraíba. Exatamente. O deputado Pedro Cunha Lima, por exemplo, o grupo Cunha Lima de Campina Grande. Não tem diálogo? Sem sobra de dúvida, tem diálogo com todos. Agora nós iremos lançar uma chapa conservadora. Iremos respeitar toda a oposição, porque são várias lideranças e vários pensamentos. Favorece a democracia. Me escute e eu peço que a população entenda. Teremos opção o ano que vem e cabe ao senhor cidadão escolher. O que não pode, Luiz, é estarmos em pleno século XXI, com 12 anos de governo socialista, que prejudicou muito o estado da Paraíba, e a democracia necessita de alternância de poder. E é isso que iremos defender no próximo ano, se Deus permitir. Tá. Deputado, tem um capítulo aí dessa história que deve virar também essa página e criar um novo cenário, que é a filiação do presidente Jair Bolsonaro no PL, o partido que aqui na Paraíba é comandado pelo deputado federal Wellington Roberto e que tem o filho Bruno Roberto como pré-candidato ao Senado da República. Aqui, nesse programa, comemorando a filiação de Bolsonaro no PL, o Bruno Roberto anunciou o desejo de apoio à candidatura de Pedro Cunha Lima e a abertura da vaga de vice para uma indicação mais da direita, mais bolsonarista para essa chapa. Uma composição, nesse caso, um tanto quanto mais plural. O senhor descarta essa tese ou defende? Vou lhe dar um minutinho para poder pensar e responder, porque a gente vai para um rápido intervalo comercial e volto daqui a pouquinho conversando aqui com o deputado Cabo Gilberto, que é líder da oposição aqui na Paraíba, está colocando o nome aí para disputar o governo do estado nas eleições de 2022. Rapidinho, a gente está de volta.